As redes sociais se tornaram muito mais do que um lugar para compartilhar momentos. Elas funcionam como vitrines de identidade, espelhos emocionais e até como pequenos laboratórios de comportamento humano. Nesse cenário, é comum observar dois grupos distintos: aqueles que postam fotos com frequência e aqueles que, mesmo presentes online, quase nunca expõem a própria vida. A diferença entre esses dois estilos revela padrões psicológicos interessantes e traz à tona aspectos importantes sobre personalidade, relação com a imagem e modos de viver o cotidiano. 1. Diferenças psicológicas mais profundas. Pessoas que postam fotos com frequência. Elas tendem a ter uma relação ativa com a própria imagem e usam a fotografia como uma forma natural de expressão. Psicólogos chamam isso de autodivulgação visual, que consiste na necessidade de mostrar partes da vida para reforçar identidade e criar conexão social. Essas pessoas também costumam possuir maior abertura à exposição e conforto em mostrar partes da vida, além de terem uma relação mais ativa com a própria imagem, usando as fotos para afirmar identidade, estilo, humor ou personalidade. Pessoas que raramente postam fotos tendem a valorizar privacidade e limitar o que outras pessoas podem ver sobre sua vida, mostrando um padrão psicológico de introspecção ou reserva emocional. Geralmente apresentam menor necessidade de validação social e maior autonomia emocional, o que não significa maior estabilidade, mas sim outra forma de se relacionar socialmente. Também demonstram pouca motivação para construir uma versão pública de si. Diferenças no dia a dia e no comportamento social. Quem posta fotos pode estar mais atento a momentos fotografáveis do cotidiano, além de demonstrar maior engajamento online, curtindo, comentando e acompanhando perfis. Usa as redes como extensão da vida social, mantendo contatos, compartilhando eventos e criando interações digitais. Em alguns casos, utiliza as postagens como um diário visual, revisitando memórias. Quem não posta, vive experiências sem a intenção de registrá-las para o público, focando mais no momento. Pode usar redes sociais apenas para consumir conteúdo, sem produzir, mantendo uma presença digital mais discreta e evitando exposição ou julgamentos externos. Vive a rotina com menos preocupação sobre como ela é vista externamente. Diferenças mentais e emocionais. Entre os que postam fotos, é comum experimentar satisfação emocional com a interação social das postagens, além de apresentarem maior extroversão, o que está ligado à facilidade de se mostrar ao mundo. Em alguns casos, podem sentir pressão para manter uma imagem positiva, o que pode gerar comparação ou ansiedade, mas isso não é uma regra. Entre os que não postam, costuma haver menor preocupação com a autoimagem pública, além de demonstrarem maior controle sobre o que revelam aos outros, o que gera sensação de autonomia. Frequentemente, evitam o estresse relacionado a julgamentos externos, seguidores e métricas, além de preferirem relações sociais presenciais ou em ambientes privados. Entre os que não postam, costuma haver menor preocupação com a autoimagem pública, além de demonstrarem maior controle sobre o que revelam aos outros, o que gera sensação de autonomia. Frequentemente, evitam o estresse relacionado a julgamentos externos, seguidores e métricas, além de preferirem relações sociais presenciais ou em ambientes privados. A profundidade psicológica por trás desses dois grupos. Agora que você conhece a base, vamos aprofundar o tema com curiosidades e descobertas da psicologia moderna sobre como o comportamento digital revela padrões internos. O mais interessante é perceber que postar ou não postar vai muito além de um simples hábito. Está conectado a traços de personalidade, necessidades emocionais e até crenças inconscientes sobre identidade. Postadores frequentes. A comunicação visual como extensão do eu. Pessoas que compartilham fotos com frequência costumam usar a imagem como um tipo de linguagem. Para elas, cada foto é mais do que um registro. É uma forma de contar quem são, onde estão e o que valorizam.
Um detalhe curioso é que essas pessoas muitas vezes desenvolvem uma habilidade de observar o mundo com olhos de registro. Elas percebem ângulos bonitos, momentos interessantes, composições visuais naturais, como se treinassem o cérebro para encontrar o extraordinário no cotidiano. Psicologicamente, isso é ligado ao que especialistas chamam de autoconsciência social. Não a versão negativa, mas a capacidade de perceber como somos vistos e usar isso de forma estratégica. Em muitas situações, quem posta frequentemente tem uma capacidade maior de narrar a própria vida, como se criasse capítulos visuais de momentos especiais. Outro ponto interessante é que essas pessoas tendem a interpretar a vida como uma narrativa aberta, onde cada experiência pode ser transformada em memória compartilhável. Isso não significa superficialidade. Muitos fazem isso para registrar fases importantes, para manter vínculos com amigos ou para valorizar conquistas que merecem ser celebradas. Os discretos. O silêncio visual como forma de proteção e autonomia. No outro lado, quem raramente posta geralmente adota uma postura de observação. São pessoas que não sentem necessidade de mostrar o que vivem, mas que gostam de sentir que a experiência pertence apenas a elas. Existe um prazer particular em ter uma vida que não precisa ser explicada, exibida ou comentada. Psicologicamente, esse comportamento se relaciona com duas características: autonomia emocional e privacidade identitária. Autonomia emocional significa que a pessoa consegue validar a si mesma sem recorrer ao olhar externo. Privacidade identitária é o desejo de manter partes da própria história protegidas, como se guardar fosse uma forma de preservar a autenticidade. Curiosamente, esse grupo costuma viver mais o momento presente, já que não sente a pressão de registrar nada. Além disso, muitas dessas pessoas possuem o que a psicologia chama de autoimagem estável. Elas não precisam atualizar constantemente como se sentem ou quem são. A estabilidade interna reduz a necessidade de exposição externa. A vida cotidiana vista por dois mundos diferentes. É aqui que o comportamento realmente se distingue. Enquanto um grupo já percebe um pôr do sol como uma oportunidade de registro, o outro simplesmente observa, sente e segue adiante. Ambos estão certos, são modos diferentes de viver. O mundo dos que registram, eles criam álbuns mentais e visuais ao mesmo tempo. Alguns chegam a transformar tudo em narrativa: viagens, treinos, festas, momentos em família. Muitas vezes, isso gera conexões sociais mais fortes, porque as pessoas se identificam com aquilo que veem. Para quem posta, a foto funciona como um elo. O mundo dos que vivem no silêncio da imagem, esses preferem guardar o momento sem intermediários. Na cabeça deles, uma experiência vale não pelo registro, mas pela vivência. Isso cria um senso maior de intimidade com o próprio cotidiano. Eles têm memórias mais internas, menos dependentes do digital. O impacto emocional dos dois estilos. Os que postam frequentemente podem sentir satisfação instantânea com a interação social, mas também podem cair em comparações e expectativas. Já os que não postam costumam ter menos preocupação com a avaliação externa, mas às vezes acabam sendo mal interpretados como distantes ou antissociais, quando, na verdade, apenas preferem se expressar de outras formas. Nenhum dos dois perfis é melhor. Ambos carregam vantagens emocionais e desafios próprios. O segredo é entender que as redes sociais são apenas um espelho fragmentado da vida real, e cada um usa esse espelho como deseja. O que isso diz sobre você? A forma como você usa as redes diz mais sobre seu ritmo interno do que sobre sua aparência. Pessoas expressivas mostram o mundo para buscar conexão. Pessoas reservadas guardam o mundo para preservar significado. No fim das contas, o importante é viver de acordo com a própria essência. Postar quando quiser, ficar em silêncio quando preferir. A partir desse ponto, começamos a enxergar algo ainda mais profundo. O impacto emocional das redes sociais não está apenas no ato de postar ou não postar, mas na forma como cada pessoa interpreta esse movimento internamente. Enquanto alguns veem o compartilhamento como uma ponte que os conecta ao mundo, outros enxergam essa mesma ponte como um espaço barulhento demais,
onde a própria essência corre o risco de se perder. E é justamente essa dualidade que torna o comportamento humano tão fascinante. Para muitas pessoas que postam frequentemente, as redes funcionam como um sistema de energia emocional. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento age como uma pequena confirmação de presença, um lembrete de que elas estão sendo vistas, percebidas, notadas. Isso não é necessariamente vaidade. É simplesmente uma forma moderna de interação social, parecida com o sorriso que alguém nos dá quando passamos pela rua. O cérebro humano responde a essa validação com dopamina, criando uma sensação de compatibilidade entre quem somos e como o mundo nos vê. Mas essa mesma energia pode se transformar em pressão quando a pessoa começa a se comparar, questionar se está postando o suficiente, se está interessante o bastante, se está vivendo como deveria. E essa comparação silenciosa é uma das maiores fontes de insegurança emocional do mundo moderno, porque transforma a vida real em um palco invisível, onde todos parecem estar melhores, mais felizes ou mais bem-sucedidos do que realmente estão. Enquanto isso, no lado oposto, aqueles que não postam quase nada constroem sua história de maneira diferente. Eles carregam uma autonomia emocional que às vezes é confundida com frieza, quando na verdade é apenas um outro tipo de proteção. Para essas pessoas, o mundo interior é tão rico que não precisa ser compartilhado para ser válido. Vivem momentos intensamente, mas silenciosamente. Sentem profundamente, mas não documentam. E isso gera um tipo de força discreta que poucos percebem. Mas existe um ponto crucial que muitos ignoram. O comportamento digital pode mudar ao longo da vida. Pessoas extrovertidas se tornam mais reservadas com o tempo. Pessoas que quase nunca postavam passam a registrar momentos importantes, mudanças emocionais, amadurecimento, traumas, novas fases, novas responsabilidades. Tudo isso transforma a forma como usamos as redes sociais. E é por isso que nenhum comportamento deve ser rotulado ou interpretado de maneira fixa. A verdade é que vivemos em uma era em que a imagem virou linguagem, e cada pessoa escolhe como quer falar, ou se prefere o silêncio. Alguns constroem sua história como um mosaico de imagens públicas. Outros preferem montar esse mosaico em silêncio, sem que ninguém veja. O importante é entender que ambos carregam intenções legítimas, ambos buscam algum tipo de equilíbrio emocional, tentando existir de maneira coerente com quem são por dentro. E quando olhamos com honestidade, percebemos que existe beleza nos dois mundos. Existe beleza na espontaneidade de quem compartilha sem medo. Existe beleza na profundidade de quem guarda seus momentos mais importantes. A vida, afinal, não exige um único caminho. Ela se molda ao modo como cada pessoa se sente mais segura, mais conectada ou mais inteira. E antes de continuar, comenta aqui embaixo: qual desses dois mundos é o seu? Você é alguém que compartilha tudo ou prefere viver no silêncio da própria intimidade? E aproveita. Deixa nos comentários uma ideia de tema para o próximo vídeo. Pode ser algo psicológico, misterioso, curioso ou filosófico. A melhor sugestão pode virar o próximo conteúdo aqui do canal. Se esse conteúdo fez sentido para você e te trouxe alguma reflexão, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para fortalecer ainda mais esse trabalho. Um grande abraço, obrigado por assistir até o fim e até o próximo vídeo.